fizer mudança de coordenadas, eu tenho que usar o jacobiano, que nas coordenadas polares é R. Fazendo isso, a minha integral fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, raiz quadrada de 1 mais 4R2, o 2 mais V2 fica R2, quando eu faço essa mudança de variável. Jacobiano, dr, dθ. E essa é uma integral bem básica de fazer, quase que dá para fazer de cabeça, quem for esperto faz de cabeça, senão faz uma nova mudança de variável. Se chama 1 mais 4R2 de uma nova variável, de variável t, que daí 4, melhor dizendo, 8 RdR é igual a dt, só derivar. R igual a 0 implica t igual a 1. R igual a 1 implica t igual a 5. A mudança de variável 1 mais 4R2 igual a t. Quando R é 0, t é 1. Quando R é 1, t é 5. Observe que 8RdR é dt. Então, eu estou autorizado a imaginar um 8 aqui e um 1 sobre 8 aqui. 8 e 1 sobre 8 para não alterar a igualdade. E por que eu quero enxergar um 8 aqui? Para ter 8RdR, que é o dt. Observe que não tem θ nem no integrando, nem nos extremos de integração de RT. Portanto, não vai acontecer nada com θ, vai ser constante. Quando eu integrar em θ, vai ser multiplicar por 2π. Então, isso é 2π. Integral de t elevado a meio dt sobre 8. 8RdR é dt. Isso fica a raiz quadrada de t, que é t elevado a meio. Apareceu um oitavo lá na frente e um 2π lá na frente. Então, isso é igual a π sobre 4. T elevado a 3 meios vezes 2 terços de 1 a 5. 2 terços de π sobre 4 é π sobre 6. T elevado a 3 meios no 5 fica a raiz quadrada de 5 3 vezes, porque está elevado ao cubo. Então, é 5 raiz de 5. Tem 3 vezes raiz de 5 aqui, 2 delas deram 5. Menos t elevado a 3 meios, substituindo no 1. Que dá 1 mesmo. E essa é a área da minha região. Vejam se tem alguma dúvida. Então, esse é um exercício clássico de cálculo de área de uma superfície com bastante liberdade do que pode ser a superfície. Quais são os passos? Entender a superfície, parametrizar a superfície, calcular o XU, XV, produto vetorial, módulo e ir em frente. Alguma dúvida? Extensão dessa ideia. Eu falei em área mais simples, a área integral de 1. Agora, estendemos isso de maneira muito simples. Não vou fazer todos os detalhes disso, vou poupá-los, mas eu vou fazer aqui que é uma integral desse tipo para dar massa de S. Qual que é o contexto para ter massa de uma superfície? Então vamos lá. Tem a superfície. Imagine que eu te dou, além da superfície, uma distribuição de massa. Como é que chama a distribuição de massa? Densidade. Uma densidade superficial. Imagine que eu te dê a densidade
desta superfície. Ela não é homogênea, não tem densidade constante igual a 1. Ela tem uma distribuição de massa. E eu quero saber a massa da superfície a partir da distribuição de massa. Então, dada essa distribuição de massa, que tem que ser expressa por uma densidade, e a densidade é uma função que depende de x, y e z, como é que eu defino massa? Massa é a integral de superfície sobre S da função densidade e agora eu vou escrever como é que calcula. Vou ter que apagar a superfície. Ficou claro que vocês estavam tendo... Está tudo bem? Posso apagar? E o que é... Como é que eu calculo essa massa efetivamente? Vira uma integral dupla em UV da densidade, mas calculada em UV, ao invés de escrever a fórmula da densidade em termos de x, y e z, eu passo tudo para as novas variáveis u e v, módulo do produto vetorial xu, xv, e isso vai ser integrado como integração dupla du dv. Olhem com carinho essa fórmula. Vai ser o meu próximo exercício, mas olhem se está claro do que eu estou falando. É uma extensão direta da ideia de calcular área, fazendo a integral de 1 e só a integral do módulo. Porque o que é o xu, xv? É o elemento de área. É o produto vetorial dos dois vetores tangentes. O produto vetorial dos dois vetores tangentes é a área do paralelogramo. Então, é um elemento de área sobre a superfície. Quando eu faço isso, eu estou integrando o elemento de área multiplicado pela densidade. Área por densidade superficial é a massa. Poderia fazer todos os detalhes. Como é que seriam todos os detalhes? Eu não vou fazer, mas só para vocês se situarem. Como é que seriam todos os detalhes? Faz uma partição. Aí pega pequenos retângulos no domínio. Olha as imagens desses retângulos na superfície. Pequenos elementos de área na superfície. Vamos estimar a massa de cada elemento. Pega a densidade num ponto e a área daquela regiãozinha. Densidade vezes área dá uma estimativa da massa. Faz a somatória sobre todos os elementos. Faz o limite da partição tendendo a zero. Isso vira uma integral. É um roteiro que a gente fez várias vezes em vários contextos diferentes. É o mesmo roteiro. Tá claro? E percebem que não vai mudar muita coisa na hora de fazer a conta? Você só vai acrescentar um elemento a mais na hora de fazer a integral. Ao invés de só pegar o módulo do xu, xv, ele vai aparecer multiplicado por uma densidade.